mas é porque nós sabemos que Deus tem um propósito bom com as tribulações. Agora deixa eu trazer algo interessante aqui. Esse termo usado pelo apóstolo Paulo, tribulação aqui, ele vem do latim, da palavra tríbulo. E no tempo de Paulo, o tríbulo era uma espécie de instrumento de madeira pesado, que tinha cravos de metal, e esse instrumento, o tríbulo, ele era usado para debulhar cereais. Quando ele era arrastado sobre os cereais, ele separava o grão da palha, a parte boa da parte que não prestava. Então veja, quando nós passamos por tribulações, e nessas tribulações nós dependemos da graça de Deus, as dificuldades elas nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha, aquilo que não presta nas nossas vidas. É essa a ideia aqui no texto. Então veja, queridos, nós nos gloriamos nas tribulações, não é porque a gente gosta de sofrer não, mas é porque nós sabemos que Deus tem um propósito bom com as tribulações. Nós sabemos que o tríbulo na mão de Deus vai produzir algo precioso nas nossas vidas, e a gente gosta não, mas a gente sabe que o resultado vai ser bom, mas a gente confia em Deus, a gente confia no que Deus está fazendo. Veja como Paulo continua agora o verso 3, eu vou ler novamente o verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E aí ele conclui, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então veja, Paulo cita aqui uma coisa boa que a tribulação produz, perseverança. Presta atenção, essa palavra grega que foi traduzida aqui como perseverança, era muito usada no contexto do treinamento militar. E um exemplo do treinamento militar romano, era quando um soldado que estava sendo treinado, ele era colocado no meio de um círculo, e os outros soldados precisavam tirá-lo desse círculo, e aí ele precisava resistir, eles empurravam, ele precisava fazer força, e é essa a ideia da palavra aqui, traduzida por perseverança, a ideia de alguém que se mantém firme no centro de um círculo, apesar das pressões e da força dos seus adversários. Então veja, irmãos, a tribulação ela vai gerar em nós essa resistência, as dificuldades e sofrimentos geram em nós uma espécie de força espiritual, ou seja, a tribulação gera em nós a oportunidade, irmãos, de exercitarmos a nossa fé e os nossos princípios e valores comprometidos com Deus. Então quando o apóstolo Paulo, quando ele faz uso dessa palavra, perseverança, quando ele faz uso dessa palavra, ele nos convida a enxergarmos as tribulações como circunstâncias que tentam de todas as formas nos tirar do centro do círculo da nossa fé e da nossa vocação. Só que, na medida que nós vamos resistindo, na medida que nós respondemos às tribulações com perseverança, na medida que nós nos mantemos firmes, nós vamos ganhando mais resistência, mais firmeza, como soldados de Cristo, como cidadãos do reino de Deus, como discípulos de Jesus no mundo em que nós vivemos. É uma espécie de treinamento militar, entende, irmãos? E aí Paulo diz assim no versículo 4, e a perseverança, a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Veja, em outras versões, ao invés de experiência, a tradução está assim, caráter aprovado. Então essa perseverança em meio às tribulações produz caráter aprovado. O que é isso, irmãos? É maturidade na fé, é experiência com Deus, produz crescimento na fé. Então, queridos, a gente precisa entender que
O propósito maior de Deus nas nossas vidas não é satisfazer todas as nossas vontades materiais e imediatas, como se nós fôssemos filhos mimados. Não é essa a vontade maior de Deus para nós, mas a vontade maior de Deus para nós é que eu e você sejamos mais parecidos com Cristo. A vontade maior de Deus para nós é fazer com que nós tenhamos um caráter aprovado, é fazer com que tenhamos maturidade, experiência. Então veja, Paulo está dizendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, maturidade, experiência, e no final do verso 4 ele diz que o caráter aprovado produz esperança. E essa palavra usada por Paulo, como eu já disse anteriormente, não é usada com elementos de incerteza, irmãos. O caráter aprovado produz esperança. Essa palavra aponta, queridos irmãos, para a nossa firme convicção de que aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia final.